Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas, entendermos o nosso propósito, o nosso papel e o nosso chamado neste mundo. Nós precisamos entender, somos filhos, viemos de Deus, somos de Deus. Qual o propósito? Revelarmos o Filho. Como fazemos isso? Atendendo ou respondendo aos chamados, sendo santos. Pois se vivermos como Deus neste mundo, revelando às pessoas o Deus que conhecemos, então nós provavelmente enfrentaremos conflitos, pois a nossa vida ela deve e tem que traduzir conflitos. Quando nós lemos isso lá em Marcos 13, fala sobre isso, e no verso 13 diz assim: sereis odiados de todos por causa do meu nome, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Por que essa possibilidade? Por que disto? Nós precisamos compreender primeiro que a natureza humana é corrompida e não existe solução para essa natureza corrompida que não Cristo. Precisamos entender que somente a vida de Deus é capaz de dar vida a algo que está morto. Jesus disse algo muito claro acerca do seu reino. Quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Negar é rejeitar os desejos e paixões humanas. Tomar a cruz é morrermos. Morrermos para essa natureza humana. Seguir o modelo de Cristo é se sujeitar a Cristo e viver sendo seus imitadores. Quando nós decidimos a fazer isso e temos o nosso entendimento iluminado pela vontade de Deus e nos submetemos a essa vontade, que nós devemos viver? Devemos viver a plenitude do reino de Deus neste mundo. Andar segundo os valores do reino, segundo as virtudes de Deus. E andar segundo este propósito implica em vivermos de maneira contrária ao que vive o ser humano natural. Nós nos posicionamos no lado oposto disto, no estilo, na maneira de viver, o caráter que revelamos, na natureza que revelamos. Não faz parte da nossa vida conversas tolas, conversas sem sentido, sem propósito, brincadeiras extravagantes que não traduzem o respeito e a honra a outra pessoa. Precisamos entender que este é o Evangelho que devemos viver. Sermos íntegros, ou seja, não nos deixarmos corromper nem pela natureza humana, nem pelo sistema que hoje domina o mundo. Não se trata de nos submetermos a uma forma de viver que não revela Deus. Nós negamos tudo isso, negamos toda essa maneira de pensar e vivemos segundo aquilo que Deus é. Pois, assim como Ele é, Ele nos fez nova criatura, segundo a imagem do Seu Filho Jesus Cristo. Por isso nós precisamos entender que o nosso chamado é para sermos santos, sermos como Ele, sermos seus imitadores, pois Ele nos deu da sua vida, derramou da autoridade para vivermos neste mundo como seus filhos. Ele nos capacitou, nos habilitou para rejeitarmos as paixões humanas e assim, sendo participantes, ou seja, coparticipantes da natureza divina, possamos neste mundo expressar e revelar o reino de Deus, manifestar Deus ao mundo, no fundo é sermos como Deus diante das pessoas, agirmos como Ele, revelarmos sua natureza, seu caráter e sua vida. Por isso, nossas vidas é pautada não pela mentira, mas pela verdade, não pela corrupção, mas pela integridade, pelo respeito pelas pessoas, por honrar as pessoas, por servi-las e principalmente por amar como Cristo amou. E amar como Cristo amou implica em ofertarmos nossas vidas
para que possam conhecer a Deus. E quando nós escolhemos viver desta maneira, segundo a vontade de Deus, buscando o conhecimento e o entendimento, enfrentaremos os conflitos, enfrentaremos a oposição das pessoas que vivem segundo o pensamento humano. Isso servirá para quê? Como testemunho para que possam conhecer o Pai. Pois aonde não há compaixão, revelaremos compaixão. Onde não há amor, revelaremos o amor. Onde há o ódio, revelaremos o amor. Nós precisamos entender isso. Seremos pacificadores, não instigadores das discussões. Procuraremos a unidade, o empenho pela unidade e não a dissensão, a separação, as facções. Nós precisamos, como filhos, entender o nosso propósito, entender a razão da nossa vida, a maneira do nosso viver. Que a gente possa crescer, que a gente possa conhecer, compreender a vontade do Pai e sermos instrumentos desta verdade, da sua vontade neste mundo. Mesmo que sejamos odiados de todos, nós continuamos a testemunhar. Mesmo que nós sejamos o sacrifício em favor dessas pessoas, nós permaneceremos naquilo que seja a vontade de Deus. Mesmo que as pessoas nos ofendam, nos maltratem, nós continuaremos alinhados com a vontade de Deus. Precisamos entender isso. Nós não temos opção. É natural, é normal estarmos alinhados e submissos à vontade de Deus por causa do seu amor e por causa do que Ele fez por nós, nos ensinando e nos conduzindo a sermos imitadores de Deus. Que a gente possa entender isso, que a gente possa compreender a vontade de Deus, compreender seu propósito, seu querer, nos submetermos, fazendo da nossa vida a verdadeira oferta em favor das pessoas para que elas possam conhecer o Pai. Que a gente possa aprender isso, compreender e nos submetermos à vontade do Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.